dirigindo, graças a Deus, muito bem. E a gente não tá atrasado, não. Ia ficar lá 11 horas. Agora é 10h30. Acho que é 10h30 alguma coisa. Florenzi tá dormindo. Toda de vermelho hoje. Bolsinha dela ali com as coisinhas dela. Nada. Aqui na Lapa é complicado pra parar na rua. Qualquer coisa a gente é multado. Tem que colocar no estacionamento. Tem que pagar o estacionamento, não tem jeito. Senão a gente não quer correr risco. Vai colocar no mesmo, né, amor? A gente tá voltando pra casa. Graças a Deus deu tudo certo lá, como eu já havia imaginado. Ela falou pra mim assim que tá tudo certinho, né? No ultrassom que eu fiz. Falou que tá no lugar. Tinha algumas dúvidas que eu perguntei pra ela, que ela também é obstetra, né? E ela falou assim que eu podia voltar a treinar. Perguntei pra ela, né? Se eu podia voltar a treinar. Ela falou que sim. Aí ela sanou essa dúvida minha. Também me deu bons conselhos, coisas que eu precisava ouvir sobre eu voltar, né, a viver minha vida como eu vivia antes de eu ter a Florenzi, né? Às vezes a gente tem muito receio de voltar a ter a nossa vida normal por conta da gente ser mãe. Aí a gente muitas vezes acaba renunciando a nós mesmos, né? Em prol do nosso filho. E como ela disse, né? A gente faz filhos, mas os filhos eles vão crescer. Eles vão viver as suas vidas. Então a gente não pode deixar de viver a nossa vida em prol deles. Eles têm que se adaptar à nossa vida e não nós se adaptar à vida deles. Porque se a gente faz isso, a gente abre mão de ser quem a gente é. E isso não pode acontecer. Porque a gente também é ser humano, né? A gente também precisa, a gente não é um robô. Então a gente precisa também, né? De fazer as nossas coisas, voltar às nossas atividades. Lembrar de quem a gente é, lembrar que a gente é mulher, como meu esposo falou. Lembrar que a gente é esposa, lembrar que a gente é mãe agora. Lembrar que a gente também tem uma vida social. Voltar a se cuidar, né? Igual eu treinar, vou voltar a treinar. Colocar assim, ela na mamadeira, se esforçar mais. Porque ela tá na creche, mas não tenho me esforçado tanto, sabe? Pra colocar ela, a mamadeira, né? Introduzir a mamadeira. Porque eu tirei a mamadeira quando eu estava amamentando no início, porque não era mais necessário. Só que agora é necessário. Ela tá na creche, as professoras precisam de estar com ela ali, tranquila. E se ela tá no peito, ela não consegue ficar tranquila na creche. Ela começa a chorar, ela fica enjoada. E ela é muito boazinha na creche, a professora dela falou. Só que por conta da mamadeira, que ela não mama, ela fica estressada com fome, porque ela tá acostumada a ficar no peito direto, né? E como eu não estou lá pra estar o tempo inteiro dando peito pra ela, ela fica nervosa. Então é muito necessário voltar a introduzir a mamadeira, né? Até mesmo porque eu todos os dias, quando ela tá na creche, que ela tá de atestado, que ela ficou afastada, mas
Desculpa, gente. Quando ela tá na creche, às 9 da manhã eu tenho que ir lá amamentar ela. Ela entra às 7, 7 e meia. E às 9 em ponto eu tenho que estar indo lá amamentar ela. Pra quando for 11 e meia eu tá indo buscar ela. Então fica muito puxado pra mim. Eu acabo perdendo 1 hora, né? Pra fazer as coisas em casa, fazer as atividades do dia a dia. E também é ruim pra ela, porque ela acaba não conseguindo se adaptar, né? E ela já vai fazer... Ela tá com 5 meses, né? Daqui a pouco ela faz 6. E a minha meta era amamentar ela até 6 meses mesmo. Nunca pensei em amamentar além disso, né? Até porque eu tinha planos, quando eu estava grávida, de voltar a estudar, né? E eu sabia que eu ia precisar de um tempo, pelo menos, para poder, né, fazer isso. Então eu sempre tive o pensamento de voltar a colocar ela, quer dizer, de pôr ela na creche para voltar a fazer as minhas coisas, né? É que às vezes a gente, como mãe, a gente fica se sentindo um sentimento de culpa, né? Só que o sentimento de culpa não leva a gente a lugar nenhum. Acaba atrapalhando a nossa vida. Porque, como meu esposo sempre fala, né? Como ele disse hoje, por exemplo, que a maternidade não foi feita para ser para a vida toda. A maternidade tem um tempo. Porque a criança vai crescer. E a gente também tem que ajudar eles a crescer, em todos os sentidos. Ser independente, né? Um passo que eu dei agora foi ter colocado ela na creche. E isso pra mim é como se fosse colocar ela numa situação de independência. Porque ela não vai estar comigo 24 horas mais. Ela vai estar convivendo com outras pessoas e fazendo as atividades dela na creche, né? Que é muito bom pro desenvolvimento dela. E é sobre isso, gente. Ser mãe não é fácil. Quem é mãe sabe que é muito complicado, é difícil, a gente fica com a mente perturbada, fica preocupada, igual deixa lá na creche, mas sabe quando você fica com aquele receio, se tá dando tudo certo, se estão tratando ela bem. Mas eu acredito que acontece isso com todas as mães, né? É normal isso acontecer. O meu maior receio era ela ficar doente, né? E aconteceu, ela ficou doente. Ela pegou bronquiolite, né? Mas eu conversei com o médico, perguntei se era minha culpa, se eu tinha passado pra ela a gripe. Aí ele disse que não, ele falou que bronquiolite é um vírus que se adquire de outras crianças, né? É como se fosse uma gripe mutante. É um vírus que ele acaba ficando mais forte e dá a bronquiolite. Ele falou que é muito comum nessa idade. Aí ela passou os remédios certinho pra ela, eu tô tratando, né? Pra ela ficar bem, pra ela voltar firme e forte pra creche. Tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, que logo logo ela vai estar bem. Bem, ela já tá bem, né? Mas ficar bem melhor ainda, né? Oi? Peraí. Eu e essa minha mania de andar sossegada sem o cinto, isso é errado. Mas eu faço isso. Só na frente que eu sempre lembro de colocar. Mas é isso, gente. Tem que lembrar de pôr o cinto, viu? Não faz igual eu não, porque dá B.O. Certeza que dá B.O. Gente, a vida não é fácil, né? Graças a Deus, a gente conseguiu resolver uns problemas aí. Tô muito feliz com isso, graças a Deus. Ontem eu fui na igreja, né, a pedido da presbítera da igreja, para eu levar uma palavra para as mulheres de lá, porque toda quarta-feira tem um curso de crochê, artesanato. Aí eu fui levar uma palavra para elas, foi tão bom, gente, foi tão maravilhoso. Falar de Deus é tudo de bom, né? Você vai com uma palavra e o Senhor vai colocando, acrescentando no seu coração, né? Coisas maiores do que Ele quer, coisas maiores que Ele quer falar, Ele vai tomando a gente. Foi assim que aconteceu. O Senhor foi me tomando e foi falando. Nossa, foi tão bom, sabe? E o melhor de tudo é você falar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade, né? Porque tem
coisas tão grandes que o Senhor quer fazer na nossa vida muitas vezes, mas a gente mesmo impede, né? A gente impede que essas bênçãos sejam lançadas sobre a nossa vida pela nossa própria imprudência muitas vezes, né? Pela falta de conhecimento também da palavra, porque tem muita gente que não busca a palavra de Deus, tem muita gente que não lê a Bíblia. Por incrível que pareça, tem muito crente dentro da igreja, mas grande parte dali não ocupa seu tempo, nem metade do seu tempo lendo a Bíblia, buscando mais conhecimento. E aí vai vivendo aquela vida de cristão de domingo, né? Só ouve o que o pastor prega, mas nunca de buscar mesmo, né, conhecimento. Nem na escola dominical de manhã não vai. Isso me deixa muito triste, gente, porque é tão bom, é tão importante, né? A gente sabe que a gente só cresce mesmo no reino de Deus quando a gente tem discernimento das coisas de Deus, quando a gente se alicerça mesmo na palavra, né? E ali o Senhor vai desenvolvendo a gente, né? Mostrando pra gente tantas coisas. Às vezes a gente tem tantos dons, né? Que deveria ser para Deus, para o reino de Deus, e a gente acaba não usufruindo desses dons por pura ignorância, né? Por falta de vontade mesmo. A gente vai se acomodando, né? Se acomodando com as coisas desse mundo, e essas coisas vão dispersando a nossa mente a ponto de a gente nem conseguir separar um tempo para Deus. Isso é muito difícil. É muito ruim também para nossa vida espiritual. Acaba fazendo a gente ficar estagnado, né? Não sai é sempre mais do mesmo, não sai do lugar. Não é isso que Deus quer da gente, não é isso que Ele quer pra gente. Deus quer coisas muito maiores na nossa vida, e Ele tem pra dar, né? Ele tem pra dar. Ele mesmo disse, né? Pedir, dai e se vos há, né? Buscai e achareis. É isso que tá na Bíblia. Que o que a gente pede, a gente recebe, né? E Ele dá. Mas também, claro, desde que seja segundo a vontade dEle, né? Porque não é tudo que a gente pede que a gente precisa, né? Às vezes a gente pede coisas além do que é necessário e fica irado quando Deus não dá, né? Sendo que Ele tem que dar aquilo que é necessário pra gente. Nada mais, nada menos, né? E é sobre isso esse vídeo, gente. Graças a Deus deu tudo certo, tá? Vocês que é inscrito aí no canal, peço que vocês curta, comenta, se inscreva, compartilha. Quer dizer, você que não é inscrito, se inscreva. E você que já tá aqui me seguindo aqui já há um tempo, né? Vendo os meus vídeos, eu peço que você comenta aí, gente. E é sobre isso o vídeo de hoje, um vídeo livre, tá bom? Fica com Deus. Até um próximo vídeo. Tenha um ótimo dia.